Estados Unidos e Rússia estão a poucos quilômetros de distância em Cuba, realizando exercícios militares com seus submarinos nucleares. Canadá também manda equipamentos militares para a região. Falar um pouquinho, pessoal, sobre a Xiomara Castro. Para quem não sabe, é presidente de Honduras, que anuncia a construção de uma mega prisão, dobrando a capacidade de detenção de presos ali no seu país e uma Nayib Bukelização da América Central. Vamos entender o que é isso e quais as consequências para a região. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as consequências do G7, que houve alguns casos de concordância, como a ajuda à Ucrânia, dentre outras questões, mas algumas graves discordâncias, principalmente nas pautas morais e de pensamentos políticos. Isso fica muito caricato quando a gente analisa, por exemplo, Macron e Giorgia Meloni, inclusive a foto que eles tiraram. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Lula, né, que participou dessa cúpula, fez reuniões bilaterais com Turquia, com outros membros, e inclusive fez mais críticas a Israel e anunciou que quer fazer um mega evento contra os extremismos políticos, combatendo o que ele chamou de uma extrema-direita mundial. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a formalização de uma proposta anti-China, que fala sobre 3 pontos em como conter o avanço dos chineses. Para finalizar, finalmente, pessoal, Ucrânia e Moldávia começam o seu processo de adesão à União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, entre outras ciências humanas, tá? Conhecimento muito aprofundado, aulas teóricas, lista de exercícios, link na descrição, plataforma Esfera, cupom Esfera10 mais 10% de desconto. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, a Guerra Fria, né? Alguns analistas falam que ela de fato nunca acabou, enfim, eu particularmente, tá? Parto dessa premissa, ela acabou da maneira como a gente conhecia, uma disputa ideológica, socialismo contra capitalismo, mas a questão de uma bipolarização, talvez não só com 2 polos de poder, né? Mas uma multipolarização, e dessa vez, nesse momento, encabeçado por Rússia e China de um lado, querendo ali, né, fazer os BRICS como esse mega bloco geopolítico, e o G7 do outro, liderado por Estados Unidos e União Europeia, seja a principal referência. E agora, Rússia começou a fazer exercícios militares do dia 12 até o dia 17, não coincidentemente, a data que começa também, né, ali no meio, a cúpula de paz na Suíça, que vai começar inclusive no dia de hoje, tá? A gente vai começar algumas preparações, alguns eventos, a realizar exercícios navais, com o destacamento de navio, inclusive com capacidade nuclear, e o submarino Kazan, que também tem a sua capacidade nuclear, de propulsão nuclear, inclusive, tá? Esses navios, né, esses submarinos, eles estão equipados com os mísseis Zircon, que tem capacidade de 1.000 km de distância e operam a 9 vezes a velocidade do som. Os americanos falaram que não tinha nenhum problema, apoio direito, inclusive Cuba fala que não tem nenhum tipo de arsenal nuclear e tal, né? Mas eles anunciaram, galera, que também estão mandando, né, o seu USS Helena, que é um submarino nuclear de ataque rápido, inclusive não informando, tá, se tem a presença ou não de armamentos nucleares. Quando foi perguntado, Cuba falou, olha, a Rússia a gente teve o convite. Agora, para os Estados Unidos, geralmente a gente fala de uma visita quando há um convite. E Cuba não convidou nenhum país para fazer nenhum tipo de exercício. Só que vale lembrar também que os americanos, eles guardam, desde o comecinho do século XX, a base, a região de Guantánamo, que inclusive tem a prisão de Guantánamo, onde tem ali a prisão de terror, tananã, né, algumas práticas um pouco desumanas, pelo menos são as suspeitas, as, enfim, né, incursões que existem ali. E o próprio Canadá também mandou seus equipamentos militares também para a ilha. Acho que vai acontecer alguma coisa? Não, mas é muito o que acontece durante a Guerra Fria, que é essa tática de dissuasão, né? A Rússia faz exercícios, por mais que eles anunciem que seja costumeiro, exatamente quando o Ocidente promete dar armas para a Ucrânia usar esses armamentos contra a Rússia, e o Putin fala que já que o Ocidente está fazendo isso, ele também pode fazer isso, ou seja, dar armas para os seus aliados contra o Ocidente, para eles eventualmente usarem contra o Ocidente, é óbvio que não é uma coincidência, né? Aí os americanos vão lá respondem, o Canadá também, a Rússia faz exercícios, são elementos de dissuasão. Será que vai ficar por aí, pessoal? Eu, pelo menos, né, torço para que sim. Outra notícia bem importante está ligado a uma buquelização, que é algo, galera, que quem é já velho de guerra aqui no canal, né, parceiraço aqui do canal, sabe que eu falo bastante para vocês,
que é o crescimento de grupos que têm uma política de encarceramento em massa como a resposta para a violência, principalmente nas regiões que sofrem, né, claro, com a maior violência. Quando a gente pega o caso, por exemplo, de El Salvador, o caso do Nayib Bukele, que ele se elegeu, galera, prometendo combater a atuação dos narcos, enfim, né, que existem no país. E ele fez uma política, que era uma prisão, né, conhecida como a mega prisão ali de El Salvador. Fez uma política de encarceramento, que conseguiu fazer com que El Salvador passasse de ser o segundo país mais perigoso, com a maior taxa de homicídio, enfim, da América como um todo, e agora seja o segundo país com a menor, com essa taxa menor, só perdendo para os canadenses, é óbvio que isso começa a repercutir na América como um todo, principalmente onde a atuação do narco, enfim, é maior. E, galera, convenhamos que a lógica não é sempre assim, né? Mas a lógica que vocês têm que ter na cabeça é que existem algumas áreas produtoras aqui na América do Sul, a exemplo da Bolívia, do Peru, da Colômbia, o próprio Equador, que teve um crescimento muito grande dessas atividades pós-2018, até a própria eleição do Daniel Noboa também vai nessa esteira. Não dá para esquecer que o Fernando Villavicencio, que era um candidato à presidência no Equador, foi morto pela atuação desses grupos. O México acabou de ter uma eleição também, galera, que foi marcada por uma extrema violência também desses grupos. Então, presidentes, lideranças que fazem essas políticas de uma mão dura, uma mão forte contra a atuação desses grupos, vem ganhando popularidade. No caso de Honduras, que também é um país que sofre bastante com esse problema, a gente teve a Xiomara Castro, que vem pensando em políticas parecidas. Ela até anunciou, a exemplo do que tinha anunciado à época, né, o Nayib Bukele, a construção de um mega presídio para 20 mil detentos. Vale lembrar, pessoal, que em 2022 ela mesma, declarou estado de emergência no país. Além disso, ela vem tentando mudar também o Código Penal de Honduras para fazer que grupos que sejam encaixados como narco, enfim, né, também sejam encaixados como terror, ou seja, tenham penas maiores e possam ter julgamentos em grupos, não julgamentos individuais, o que aceleraria bastante o processo e, segundo ela, aumentaria bastante a segurança do país. Vale lembrar que, do mesmo jeito que aconteceu em El Salvador, houve uma série de prisões que aconteceram de maneira errada, inclusive as instituições internacionais reclamando de abuso contra os direitos humanos, mas trouxe uma sensação de segurança maior. Agora, convenhamos que o Nayib Bukele ele foi reeleito com mais de 80% dos votos, tá? Só que, claro, algumas medidas foram alteradas, ele mudou um pouco a Constituição, ele renunciou antes para poder se candidatar novamente, coisa que não era permitida em El Salvador, então alguns acusam de ser um ditador por conta dessas mudanças constitucionais e por conta dessa política de encarceramento em massa. Mas como o caso de El Salvador deu uma resposta, pelo menos em relação, né, à violência em curto prazo, muito satisfatória, é óbvio que esse fenômeno também vai espalhar para outros países, principalmente da América Central. América Central que é quase um corredor, né, de escoamento ali da América do Sul, América Central, principalmente o Istmo, a parte continental, até chegar ao México e depois nos Estados Unidos, que é o principal mercado desses opioides. A gente teve também a reunião do G7, que a gente já discutiu aqui em vídeos passados, mas vale, pessoal, discutir um pouco mais, porque algumas repercussões elas são um pouco mais novas. Primeiro, eu já tinha discutido com vocês que era uma reunião do G7, que ela vai com líderes cabisbaixos. Em que sentido? A gente acabou de ter eleições para o Parlamento Europeu, e nessas eleições para o Parlamento Europeu, ficou claro que esses políticos mais tradicionais dos países mais desenvolvidos da Europa não estão mais gozando de grande credibilidade frente à população do seu país. Vide o caso do Macron, que o seu partido foi derrotado pelo Reagrupamento Nacional, que é o partido da Marine Le Pen. Vise o caso, por exemplo, do Olaf Scholz, o seu partido ficou na terceira colocação. Pedro Sánchez da Espanha, pessoal, também saiu como um derrotado, dentre várias outras lideranças. Talvez a figura mais forte tenha sido justamente quem sediou a reunião do G7, que foi a Giorgia Meloni, que já é uma política do Irmãos da Itália, né, que é uma política um pouco mais do que a mídia chama, né, dessa extrema-direita nacionalista. Quando a gente fala isso, pessoal, é muito difícil você pensar num pensamento uníssono de todos esses grupos. Eu falo que eles têm, na Alemanha, na Itália, na França, eles discordam em alguns pontos. Maior ou menor intervenção na economia, maior ou menor ajuda à Ucrânia, por exemplo. Mas existem 3 pontos que eles concordam, que é a questão da política de combate à imigração, é a questão de serem mais eurocéticos, ou seja, mais país, menos União Europeia, é até o tema da campanha, né, o Matteo Salvini, mais Itália, menos Europa, ou seja, tirar o poder das instituições da União Europeia e dar mais poder para os estados nacionais, e uma política também antiambientalista, alegando que a extrema regulação ambiental prejudica a produtividade agrícola e também de outros setores.
Só que quando você pega alguns temas, por exemplo, e aí acho que o mais nítido que a gente tem, né, caricato, é justamente o Macron e a Giorgia Meloni. Eles concordam, por exemplo, em relação a políticas migratórias? Cara, é muito claro que não, tá? Inclusive, no passado recente, a gente teve disputas entre os dois países. Isso ficou explícito quando, por exemplo, a gente teve um navio de ajuda humanitária chamado de Ocean Viking, que carregava 230 imigrantes. Ele foi proibido de entrar pela Itália. Teve que entrar por Toulouse, na França. Aí o Macron fez extremas críticas, falando, inclusive, que a Giorgia Meloni é muito parecida com a Marine Le Pen, que é, né, a extrema-direita aí, francesa. Colocando, pessoal, que a Marine Le Pen, ela também tem políticas de uma política só, né? Foi eleita uma política de uma política só que quando chega no poder, não consegue combater o problema. Alegando que o problema da imigração, sendo que a Giorgia Meloni prometia combater a imigração ilegal, só piorou na Europa. E aí, quando a Giorgia Meloni e o Macron foram se encontrar, a Giorgia Meloni representando essa direita mais nacionalista e o Macron essa centro-direita, essa população, esse governo mais de centro, os dois tiraram uma fotinho, né, aquele sorrisinho meio amarelo e tal, e, cara, saíram por quê? Porque França e Itália, pelo menos os seus chefes de governo, não se dão bem. Em compensação, você pega, por exemplo, o Rishi Sunak do Reino Unido, que aliás também é outro que perdeu grande credibilidade, tá? O Partido Trabalhista é o grande favorito nas próximas eleições. Mas o Rishi Sunak também tem essa política de restrição à imigração. Aliás, Giorgia Meloni e Rishi Sunak anunciaram que, assim, um dos principais problemas do século XXI é justamente a imigração ilegal. Tentativas de fazer planos conjuntos. A Giorgia Meloni reclama muito que França, que Alemanha reclamam dessas políticas mais restritivas à entrada de imigrantes ou de refugiados, né, que vêm do Oriente Médio, do Norte da África, porque não são eles que lidam com os problemas. Então a Itália fala, pô, vocês pensam nos imigrantes? Então fiquem com eles aí para vocês. França e Alemanha falam que o problema é mais complexo e que deveria ter uma política única da União Europeia para tratar dessas questões. Então, sim, a Europa está um pouco rachada. Não há um pensamento uníssono em vários temas. Alguns sim, outros, os principais, não. Além disso, pessoal, a gente teve também o Lula, né, que participou das reuniões do G7 e, dentre outras questões que já analisamos em vídeos passados, ele fez algumas reuniões bilaterais. Com a Giorgia Meloni, por exemplo, o Lula é um cara mais de esquerda, né? Giorgia Meloni mais direita, não foi, nossa, que amores e tal, como foi, por exemplo, quando foi com Milei. Milei e Giorgia Meloni pareciam que eram melhores amigos ali, né? Mas Brasil e Itália trataram de alguns temas, investimentos na África, acho que não houve grandes problemas, tá? O Brasil se uniu também com o Erdogan, se uniu também com a Turquia, e a Turquia, que lembrando, é um dos principais membros dispostos a entrar nos BRICS, já anunciou até uma carta de intenção, falou para o Brasil apoiar a entrada da Turquia nos BRICS, o Brasil falou que sim. Inclusive, Lula prometeu fazer uma visita à Turquia, muito possivelmente ainda em 2024. Só que, às margens das reuniões, houve a divulgação que o Brasil está tentando mediar, está tentando até mesmo liderar, tá? Não sabemos, tudo muito preliminar, uma conferência contra os extremismos. Só que claro que ele não falou isso com a Giorgia Meloni, porque o que o Lula considera como extremista é justamente o pensamento do Geert Wilders, por exemplo, dos Países Baixos, da Giorgia Meloni, por exemplo, da Itália, da Marine Le Pen na França, da Alternativa para a Alemanha, do Vox, por exemplo, na Espanha. Então Lula, ele quis usar, né, toda essa tristeza, vamos colocar assim, dos principais líderes europeus para tentar organizar uma cúpula contra os extremos. Tudo muito preliminar ainda, pessoal, mas aparentemente Olaf Scholz e Macron concordaram que aquele discurso de defender a democracia, assim, olha, a gente numa democracia sabe que tem alternância de poder entre esquerda, direita, entre centro é uma coisa natural. Agora, quando surge o que o Lula chama de extrema-direita, isso deve ser eliminado ou combatido da política mundial. E aí, pessoal, será que o Brasil vai conseguir liderar esse movimento? Você concorda que tenha que ter algum tipo de reunião nesse sentido? Deixa aí nos comentários. Além disso, novamente ele falou, galera, sobre Israel, falando que Israel está praticando um genocídio contra mulheres e contra crianças, e que tudo que Israel tinha no começo, que era o direito de resposta, agora virou um direito de vingança. Vai lembrar que Israel, a gente vai discutir isso em outros vídeos, tá? Tá aumentando a retórica agressiva contra o Líbano. A gente fala já do terceiro dia de grandes ataques. Na verdade, os maiores ataques que aconteceram contra Israel desde o dia 7 de outubro do ano passado estão acontecendo agora, não entre Hamas e Israel, e sim entre Líbano, Hezbollah e Israel, hein? A retórica tá aumentando, a retórica perigosa aí para a guerra na região.
Para finalizar, pessoal, a gente teve também, talvez a principal resolução do G7, a gente comentou um pouquinho sobre isso ontem, mas era muito mais na base da especulação, agora de fato foi confirmado. O G7 vai boicotar a China. A intenção dos países, e claro, uma resolução do G7, mas que não, o Brasil, né, Turquia, por exemplo, não concordam, tá? Dos líderes do G7, dos membros oficiais do G7. Tanto que, por exemplo, né, algumas declarações, por exemplo, a questão de, nem posso falar essa palavra no YouTube, mas sabe quando você não permite, né, que a criança não nasceu, tal, essas coisas, enfim, também. Isso ia ser colocado no documento, era uma coisa que o Macron concordava, a Giorgia Meloni falou, jamais, isso aqui não deve estar em nenhum nível de debate. Ela até falou, poxa, é lamentável que alguns líderes europeus queiram usar um espaço como o G7 para discutir questões geopolíticas, para aumentar sua popularidade com temas tão polêmicos. Mais um tema que todo mundo concordou, do G7 tradicional, né, dos países oficiais, é a questão do perigo da China. Anunciaram, por exemplo, que a China hoje, ela ajuda a Rússia, e ajuda em que sentido, professor? Vendendo armas? Não, mas vendendo insumos, equipamento, tecnologia, coisa que a China já vendia, mas que a própria União Europeia chamou de equipamentos duos, né? Como assim? O G7 falou, conclamamos a China a acessar a transferência de materiais de uso duo, incluindo componentes e equipamentos de armas que são insumos para o setor de defesa, anunciando que se a China não fizer isso, eles vão sancionar a China, e não só empresas, mas até mesmo instituições financeiras. Falaram também do poder da China no mar da China Meridional, instando a China para evitar usar canhões de água contra as Filipinas. Mar da China Meridional é uma regiãozinha disputada, né, por vários países, tá? Brunei, Vietnã, Malásia, mas principalmente Filipinas e China. Já que a China alega que todo aquele território pertence a ela, já a ONU e os países ali alegam que eles têm direito à sua zona econômica exclusiva. E aí, quando algum navio de pesca ou algum navio de exploração mineral vai nas águas que a China considera como o mar da China Meridional, a China vai lá e dispara canhões de água. Instou a China a parar de fazer isso. Ali é uma região extremamente estratégica, né? Estão falando, pessoal, de 1/5 da pesca mundial. Cerca de 1/3 de todo o comércio passa pela região e também enormes reservas de combustíveis fósseis. E falou também sobre a competitividade desleal dos chineses, alegando que a China, ela financia muito o seu setor industrial, deixando claro o setor automobilístico, né? A União Europeia, ela inclusive sobretaxou em mais de 30% carros elétricos chineses, porque segundo eles, tá? A China subsidia demais, distorcendo o mercado, então anunciou que vai fazer mais protecionismos. Ou seja, a grande resolução do G7, a grande convergência dos países, é uma política anti-China e anti-Rússia, assim como há poucos dias atrás, a gente teve a conferência dos BRICS e a grande resolução foi: precisamos nos unir e ser um órgão de cooperação multilateral para superar as sanções que o G7 aplica contra a gente. E o Brasil ali, ó, no meio termo, né? E a Turquia ali, ó, no meio termo. E aí, de que lado a gente fica, tal, né? Mais ou menos, isso é a resolução, isso é o que está rolando no mundo hoje. E para finalizar, pessoal, a gente teve a confirmação por parte da União Europeia, enquanto a Hungria não assume a presidência é rotativa a cada 6 meses, e a Hungria é o patinho feio da União Europeia, vamos colocar assim, é um país com Viktor Orbán, que é mais aliado dos russos, tal, e poderia boicotar o processo de entrada de Moldávia e Ucrânia, por exemplo, né, para o bloco. Eles conseguiram aparar todas as arestas e foi aprovado pela Comissão Europeia a entrada dos 2 membros. Lembrando que não é que eles estão dentro já, tá? É um processo que demora anos. Claro que depende também da vontade política, mas o ingresso de Moldávia e Ucrânia já começou. Possivelmente serão os próximos países a ingressarem para a União Europeia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.